Olá, seja muito bem-vindo no canal. Espero que a meditação de hoje, que vai ser em Marcos capítulo 4, versículo 35, possa falar tremendamente ao seu coração. Esse texto fala sobre quando Jesus acalma a tempestade. Jesus, ele estava junto com uma multidão pregando para ela, quando ao cair da tarde ele chama os discípulos e diz para os discípulos entrarem no barco, porque ele queria passar para o outro lado. Na verdade, Jesus estava querendo ir para Gadara, né, onde existia um homem que há muito tempo era possesso de espíritos imundos. Esse texto é riquíssimo, nós temos muitas coisas para aprender neles. Primeira coisa que eu queria chamar sua atenção: quem convida os discípulos a ir para o outro lado, a ir para a missão, né, é o próprio Jesus. Então, nós temos que ficar atento quando Deus nos convoca, Deus nos chama para uma missão, Ele nos sustenta. Ele vai nos sustentar no processo. Ele vai nos dar estratégia, sabedoria e conhecimento no processo. Nós precisamos aprender a confiar nele. Se ele chamou, se ele convidou os discípulos para passar para o outro lado, para ir para Gadara, isso quer dizer que Jesus iria cuidar deles. Né? Não tem lógica Jesus colocar os discípulos dentro do barco para morrer no processo, morrer no caminho. E isso também se aplica a nós. Se Deus nos chamou, se Deus nos deu uma missão, se Deus confiou em nós, né? Vidas, pessoas, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos filhos, Ele vai nos capacitar ao longo da nossa jornada e do nosso caminho. Segunda coisa que nós vamos aprender nesse texto aqui, que também é riquíssimo, né? É a tempestade. Sobre a tempestade. Queridos, a tempestade, nós vamos enfrentar muitas tempestades ao longo da nossa vida e da nossa história. O fato de Jesus estar no barco não os impediu de enfrentar a tempestade. Não impediu de que as dificuldades viessem, né, sobre eles. E eu posso me arriscar a dizer para você que essa tempestade foi proporcionada, né, foi uma cilada que Satanás fez contra eles para tentar interromper o processo, impedir com que Jesus chegasse a Gadara, porque eles sabiam que ia acontecer com eles em Gadara. Então, muitas vezes, muitas tempestades da nossa vida, Satanás vai proporcionar, vai promover para que tenha o intuito de nos paralisar, para que possamos olhar para a tempestade, olhar para as situações e duvidar de que Deus esteja conosco ou duvidar de que foi Deus que nos mandou fazer. Então, nós precisamos prestar muita atenção nisso, né? As tempestades que se levantam nas nossas vidas, as dificuldades que se levantam na nossa caminhada, né? Orar e pedir discernimento do Senhor. Porque se foi o Senhor que mandou, se foi o Senhor que nos orientou, Ele estará conosco. Assim como Jesus estava no barco com os discípulos, né? E com certeza nada de mal aconteceria com eles. Deus está conosco, Deus nos prometeu. Eu quero ler alguns versículos com vocês aqui, olha, que são tremendos e que a gente não pode se esquecer deles. Jesus disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Mateus 11, 28. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. João 11, de 25 a 26. Ao que vencer, será vestido com vestes brancas, e de nenhuma maneira riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai. Apocalipse 3, 5. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Isaías 41, 10. O Senhor é aquele que vai à sua frente.
Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Por isso, não temas. Deuteronômio 31:8. Então, isso são promessas de Deus. Promessas que Deus fez para mim e para você, que Ele estaria conosco todos os dias, que Ele vai nos ajudar, Ele vai nos amparar, Ele vai estar conosco. Só que muitas vezes nós sentimos como se Jesus estivesse dormindo. Porque Jesus estava no barco, mas Ele estava dormindo. E os discípulos ficaram desesperados com a tempestade. E a Bíblia relata que a água estava entrando dentro do barco. Eles estavam prestes a afundar. E aí eles vão acordar Jesus. E Jesus se levanta e Jesus diz para ele, a primeira coisa que Jesus diz para eles: homens de pequena fé, por que vocês duvidam? Mesmo que às vezes, diante das nossas lutas, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos problemas, Jesus parece, né, que está em silêncio porque está dormindo, não responde, não age naquela situação e naquele momento que nós estamos esperando, não significa que Ele não está junto conosco. São momentos em que nós temos a oportunidade de exercer a nossa fé, a oportunidade de declarar, de profetizar, a oportunidade de experimentarmos o sobrenatural, porque Ele está conosco todos os dias. Então, não deixe que a sua percepção roube a sua convicção de quem Ele é e do que Ele é capaz de fazer na sua vida. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que a gente possa pedir ou imaginar. Se você tem convicção de que sua vida está na mão do Senhor, que você entregou sua vida para o Senhor, que Deus é o seu papai, Ele tem cuidado de você, né? Ele tem estado com você todos os dias da sua vida, mesmo que nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal algum, porque temos certeza absoluta que o Senhor está conosco. Mesmo que a resposta do Senhor não veio no tempo em que eu determinei ou que eu gostaria, o Senhor não vai nos deixar afundar, sucumbir, morrer diante da tempestade. Então, permaneça firme naquilo que Deus chamou você para fazer. Permaneça firme diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele está no barco. E que você, né, possa ter essa convicção. Os discípulos ainda não tinham. No final do texto, os discípulos, olha aqui, ó, eles ficaram cheios de espanto e diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas lhe obedecem? Você sabe quem é esse? Você sabe quem é o Deus, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo que tem te direcionado, que tem te conduzido, que tem estado com você? Espero que sim. Que você desenvolva relacionamento com Deus cada dia mais, para que cada dia mais você tenha convicção de que Ele não te deixou, não te desamparou e Ele está com você todos os dias. Não esqueça de compartilhar, curtir e comentar. Até mais.